Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja junto de nós mais uma vez, nessa noite, nesses minutos de estudos que aqui nos encontramos. Hoje vamos fazer a lição de número 17 do livro Rumos Libertadores, obra ditada pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo. A lição de número 17 tem um título muito expressivo para nós, intitulada Não Desistas. Olha, meus irmãos, talvez a gente esteja precisando ouvir isso cada vez mais nos dias atuais, vivendo momentos tão conturbados, coletivamente, individualmente. Somos tocados diariamente por desafios constantes do ponto de vista emocional, psicológico, espiritual. A nossa conduta diante dos fatos e diante das circunstâncias que nos envolvem, elas determinam o nosso estado psíquico diante dos desafios que se apresentam. Entender uma mensagem como essa, nos convidando a não desistir, é como se o Espírito Joana de Ângeles estivesse querendo falar bem silencioso assim aos nossos ouvidos. E quando eu digo falar silenciosamente, é falar lá para o nosso coração, é dizer lá para a nossa alma que é muito importante a gente não desistir, que é necessário a gente persistir para que saiamos vitoriosos daqueles embates que a vida tem colocado à nossa frente. Lembrando um processo reencarnatório que é de todos nós marcado pela lei de ação e reação, pelas conquistas individuais que nós precisamos empreender em favor de nós próprios, compreendendo as nossas limitações em acertar mais do que errar, da fragilidade que nos caracteriza a vida humana, que de lá a vida espiritual marcada por tantas experiências já vividas, por tantas histórias e por tantos caminhos já percorridos. Entender que nós estamos num contexto de vida em que, além de fortalecer a nós próprios, nós precisamos cuidar daqueles que estão ao nosso lado. É estender a mão a cada dia àquele que nos procura. Entendendo que tem dias que a gente vai estar bem, tem dias que a gente não vai estar tão bem assim. Tem dias que a gente vai estar melhor, tem dias que a gente vai estar muito pior. E que nesses dias em que a gente não está bem, ter alguém que nos estende a mão é muito bom. Então compreender de que a gente precisa saber e sentir que o momento ele é delicado para todos. Que não é uma exclusividade nossa, da nossa vida, da nossa história, mas que todos nós estamos sendo convidados pela mensagem da noite a perseverar no bem, a perseverar na certeza de que todo esforço empreendido para o vencimento das nossas dificuldades é salutar para a nossa vida. Joana começa a lição evocando o capítulo 6 do Evangelho, item 8, que fala das causas anteriores das aflições, tentando, nesse início, colocar-nos a entender que tudo na vida tem uma razão, tudo tem uma lógica dentro da lei divina, que é, e a gente precisa ressaltar isso, que ela é essencialmente de amor.
Então, por mais que nos pareça que não, as estruturas que convergem para a nossa vida, elas vêm tocadas desse amor divino, no qual nós respiramos, no qual nós fomos criados, no qual a gente se alimenta. E dessa energia de amor que trazemos como herança divina, há de surgir em nós as potencialidades do bem que pode ser gerado quando a gente conseguir destarrachar esse espaço do nosso inconsciente, onde essas estruturas do amor estão marcadas e gravadas. Entender que o exercício da vida, no cenário da vida, no momento que a gente se encontra, é para a gente o ideal para o aprendizado que precisamos realizar. Seguindo esse item do Evangelho, ela começa assim a sua página. Imperioso qual inadiável o teu esforço pela renovação espiritual. Todavia, não te agastes, nem te descoraçoes quando defrontado por dificuldades. Evolução é empreendimento de longo porte, que não se logra de improviso. Então ela está falando assim, olha, os pequenos gestos, as pequenas conquistas, isso é muito valoroso, porque o processo de transformação demanda tempo e a gente não vai conseguir resolver as coisas numa única encarnação. Então, tirar da gente essa ansiedade de querer resolver tudo para ontem, de querer parar de sofrer ou de experimentar situações difíceis, as coisas não funcionam assim. E se a gente insistir nisso, sofrimentos maiores nós teremos. Ela continua, emanado às imperfeições por atavismo ancestral, deambulas, ou seja, se movimenta, sendo acima com sacrifício e esforço. Se cais, recomeça, marcha. Ninguém tem o direito de acusar-te o aparente fracasso da tua tentativa. Olha que lindo isso, né? Quando Joana fala que é importante a gente tentar. A gente pode até não obter êxito, mas a tentativa em acertar é muito valoroso do ponto de vista espiritual. É o que está na pergunta do Livro dos Espíritos, né? Como se reconhece o verdadeiro espírita? E a resposta dos espíritos é pelo esforço que ele faz em vencer suas más inclinações. Olha que coisa linda isso. O esforço. Ou seja, meus irmãos, é mudar campo mental, é tentar de alguma maneira respirar outros ares, tentar pensar de uma outra forma, realinhar a vida num outro contexto, diferente do que a gente cria, sabe? Não é mudar a vida em si. A gente vai trabalhar sempre no mesmo horário, a gente vai trabalhar naquele local, a gente vai voltar para casa daquele jeito, a gente vai encontrar aquelas pessoas difíceis ao longo da nossa vida. Não é isso que tem que mudar. É a forma como a gente experimenta isso, como a gente vive isso, como a gente sai pro dia tentando buscar essa nossa vivência melhor, mais apaziguada com a gente mesmo, porque senão a gente se desespera. Então o convite de mudança interna, não do cenário em si, porque isso é o que ela está falando, não se faz da noite para o dia, mas os pequenos gestos nossos de recuperação do nosso equilíbrio, isso vai nos ajudar bastante. Muito, meus irmãos, muito. É isso que ela diz aqui. Ela continua, todos nós crescemos lentamente, saindo da pequenez, do eu, escravocrata, para a direção do próximo libertador.
Não arroles o momento infeliz que te soma aflição. Faze exatamente o contrário, adicionando os pontos positivos que já lobrigaste pelo caminho das experiências vencidas. Que a gente tem essa tendência sempre de armazenar no nosso pensamento, nas nossas reflexões, nos nossos sentimentos, os fracassos obtidos ou as dificuldades experimentadas, ou ainda não superadas. Joana fala que o caminho tem que ser diferente, porque quando a gente consegue perceber que de alguma maneira a gente já conseguiu superar determinadas dores na nossa vida, isso nos faz acreditar mais na possibilidade nossa de construir elos novos, fortalecidos na fé e na esperança, capaz de nos fazer nos sentirmos motivados para enfrentar as outras coisas que virão. A vida é sempre assim, ela sempre vai nos preparar para novos desafios a serem vividos, não é? Joana continua: dificuldade é teste para avaliação das conquistas na escala dos valores humanos e sociais. Dificuldade é teste, gente, é a oportunidade que a gente tem de mostrar para nós próprios que a gente consegue vencer aquilo. Mede-se o cristão por especial mensura, da cabeça para cima, de acordo com as suas conquistas morais, os seus ideais em pauta. É assim que se mede o cristão, com a sua prática, com a sua vivência, aquilo que ele consegue realizar no campo do pensamento, das ações, da postura íntima diante da vida, né? Desses desafios todos que a gente enfrenta a cada dia. Por isso a mensagem: não desista. O que a gente mais tem visto são as pessoas desistindo. Uma sensação de cansaço, né, meus irmãos? Um abatimento, um não querer se esforçar, né? Parece que tanto faz como tanto fez, deixa do jeito que tá. E isso tem tomado conta do comportamento humano nas mais diversas camadas sociais, o que tem deixado a gente cada vez mais em condição de difícil enfrentamento das coisas. O que Joana quer de nós, nessa mensagem acolhedora, é que a gente insista em fazer as coisas em nosso próprio benefício, acreditando que a cada passo dado a gente alcança um caminho melhor a ser seguido. Joana continua: naturalmente, que os espíritos decididos à luz estão, por enquanto, de início, decididos por conquistá-la. Com esforço e insistência, acionando realizações que logram, jamais permanecem no ponto de partida, conseguindo estar melhores do que se encontravam, embora no fragor das lutas não se deem conta disso. Eu acho que a gente às vezes não se dá conta disso, porque a gente não tem esse entendimento da nossa vida como um todo. A gente tem uma ideia muito fragmentada e experimenta o fragmento da vida presente. Daí talvez algumas conjecturas sobre a nossa própria existência, o que nos falta e que precisa ser alcançado. Mas a gente não tem a ideia plena disso. E nesse contexto, a gente às vezes nem se dá conta do progresso já alcançado,
porque a gente às vezes pensa que não sai do lugar, né? Que está parado ali no tempo. Mas só Deus para dizer de nós, assim, o quanto a gente já alcançou e o quanto que a gente tem vivido hoje tem sido para a gente a representação desse progresso. Então, é preciso a gente cuidar desse tipo de pensamento para isso não nos amarrar mais ainda com peso sobre as pernas no ponto em que a gente está. Mas acreditar de que a gente sempre vai caminhar adiante da nossa estrutura espiritual e que, às vezes, sem que a gente nem se dê conta, o progresso está acontecendo, porque é de fato o que acontece. Joana continua. Assim, não te abales com as quedas, não se percas, né? Com os conflitos, as oscilações lacerantes. Não ressumes a todo instante os momentos infelizes que te desequilibraram. Mesmo que esteja sobre o fragor da tempestade, recorda o claro céu que está acima das sombras. E se tudo parece amesquinhar-te ou excruciar-te, atente a Jesus. Bonito esse parágrafo dela, né? Mais uma vez falando para a gente não se prender, meus irmãos, às coisas que são difíceis, porque, olha, se for experiência vivida, a gente já viveu, então é preciso virar a página, senão a gente não se liberta. Tem um futuro lindo nos aguardando, a gente tem um progresso pela frente, a gente tem uma caminhada bonita pela frente. Então a gente precisa olhar adiante, não parar o pensamento naquilo que tanto nos machucou, que tanto nos feriu, que tanto nos impediu e nos impede ainda de avançar. São dores vividas, meus irmãos, e tudo bem, isso não vai mudar. É tudo bem, a gente precisou passar. Por que buscamos isso? Por que pedimos isso? Por que está na nossa carga expiatória? Por que está no nosso quadro provacional? E tudo bem. A gente só precisa reviver disso, revigorar disso. Como se a gente tivesse hoje descuidados, imersos num campo minado de sofrimento e dor, quando a vida nos convida para o inverso, para que a gente possa sair dessa imersão e encontrar a verdadeira luz, a brilhar aos nossos olhos, a nos convidar a olhar o mundo com mais esperança, acreditando de que Deus não nos desampara hora nenhuma, nem a nós, nem a coletividade. Tudo segue segundo o desejo dele. E isso nos dá força, sabe, meus irmãos? Então ela diz que quando a gente se sentir assim é para a gente se agarrar a Jesus. Aí ela continua. Estás convocado à redenção. Se tombas, não te detenhas na queda. Se te abalas, avança mesmo que ao quebrado. Quem empreende ansioso por amplidão, nunca escala a difícil montanha altaneira que parece inatingível. Não poucas vezes sente-se impelido à desistência. Ao defrontar-se com os óbices e problemas, padecendo as injunções da marcha. Todavia, se prossegue ao atingir as cumeadas, ao fitar os infinitos e luminosos horizontes ao longe, tudo ouvida, a fim de banquetear-se com a beleza, e tudo esquece, para somente recordar a aventura de que se embriaga sua alma no momento feliz. Olha que lindo isso aqui, porque ela quis dizer para a gente assim, se a gente, vamos tentar entender isso assim, se a gente coloca uma expectativa
de alcance nas nossas ações, e se a gente não alcança da forma como pensamos, isso gera frustração, isso gera um sentimento de fracasso que pode nos conduzir ao outro tão doentio quanto o primeiro, que é de desistir, de se sentir inapto, de achar que as coisas pra gente nunca tá bom, que tudo é muito complicado, que a vida sorri pros outros, pra gente não. E aí desfiar, né, daí pra seguinte, todas as considerações desse teor. O que ela fala é o seguinte: se a gente tem metas a serem atingidas, da gente buscar, com humildade no coração, trilhar o caminho escolhido por nós. E a cada passo se contentar com as pequenas conquistas, porque a cada passo vencido, isso será a luz da nossa vida. E de pouco em pouco atingiremos o cume das nossas realizações. É diferente. Constrói diferente. Então ela está fazendo aqui uma advertência para que a gente não se desligue da necessidade de reavaliar constantemente a forma como a gente conduz a nossa existência. Joana continua: a tua dor é, então, a montanha desafiadora que te facultará beleza e infinito. Paga o tributo da futura glória estelar. Agora, ela falou, quando estás na baixada, nas tentativas primeiras, né? Vamos dar conta disso agora, disso que está aqui agora. Porque essa luta, essa dificuldade é o que a gente precisa vivenciar para atingirmos outros processos reencarnatórios com novas propostas e à medida em que formos evoluindo, cada vez mais brandas. Ela continua: descobrirás logo mais por que Jesus, sendo puro, aceitou a afronta, aceitou a zombaria, aceitou o sacrifício para, do alto da cruz, atrair todos nós. O sofrimento da cruz é legítimo, né, meus irmãos? Ele é verdadeiro. Ele marca uma parte importante das nossas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus, a vinda dele, o propósito do Cristo com todos nós. Aí ela continua: insiste, não teme, não desista. O amanhã, que hoje começa, é o teu momento de ventura. Supera o árduo instante que vives e prossegue, embora chorando, sorrindo. Ou seja, embora no meio da dificuldade, com força e coragem, com alegria, porque nós continuamos aqui, a vida nos presenteia com as oportunidades de crescimento e de melhoria, a gente consegue de uma forma ou de outra tentar buscar novos caminhos, sempre tem uma mão que nos estende, um conselho que chega. Então acreditar nessa assistência, sabendo que esse cenário presente da vida tem tudo a ver com a gente. Cada qual tem a vida que precisa dentro das buscas que fizemos. Basta agora a gente processar essas ideias, digerir essas informações que o Espiritismo nos traz, que é libertador para nós, se abraçarmos isso no âmago da alma,
como entendimento, como valor, para que crescermos resolutos no bem e para o bem. Que Jesus possa nos abençoar, meus irmãos, que vocês tenham uma semana linda, 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 de muita paz, de muita harmonia, que vocês possam respirar serenidade, que vocês possam conviver com as pessoas que amam, aproveitar dessa presença, que vocês encontrem em seu coração a luz do entendimento, a certeza da presença de Deus em suas vidas, para que vocês possam continuar firmes, fortes, corajosos ao lado dele e por ele. Muita paz, meus irmãos. Até semana que vem, se Deus quiser.